Olá, boas-vindas a todos os participantes do 7º Congresso Brasileiro de Ciências Biológicas. Eu me chamo Euleriago Meneguin de Souza, sou biólogo formado pelo Unesp de Ilha Solteira, São Paulo, e hoje vim apresentar o meu trabalho intitulado Novas ocorrências de tupinambos com Farmatipu, Silvia, Ribeiro Júnior e Ávila Pires 2018, Esquamata, Teide, em Selvíria, Mato Grosso do Sul. Em apoio e colaboração com o desenvolvimento desse trabalho, temos o professor Dr. Felipe Chinaglia Montefeltro, professora doutora Thais Barreto Guedes da Costa e Dr. Douglas de Castro Ribeiro. Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Paleontologia e Evolução de Ilha Solteira, na Faculdade de Engenharia no campus de Ilha Solteira, em colaboração com o Guedes Lab da Unesp de Rio Claro. Como conceitos introdutórios, temos aqui alguns conceitos gerais sobre a família de Lagarceide, que é uma família que possui grande diversidade morfológica devido à diversidade de tamanho, cor, escamas e formatos de hemipênis dos seus indivíduos. É uma família com alta plasticidade ecológica, pois são encontrados desde ambientes florestais, áreas urbanas e agrícolas. Possui distribuição na Argentina, na Bolívia, no Brasil, no Paraguai e Uruguai. São animais considerados de importância ecológica, pois são considerados animais chaves em diversos ambientes onde habitam. Dentro da família Teide temos o gênero Tupinambis, um gênero que passou por diversas revisões taxonômicas ao longo da história, revisões taxonômicas até recentes, e atualmente contam com 8 espécies, sendo elas Tupinambis teguixin, Tupinambis longíneos, Tupinambis quadridenteratus, Tupinambis palustres, Tupinambis matipu, Tupinambis cuscuzensis, Tupinambis uliensis, Tupinambis cryptus. O foco do nosso trabalho é a espécie Tupinambis matipu, que é uma espécie que foi descrita em 2018 por Marcela Silva, Ribeiro Júnior e Ávila Pires. É uma espécie que tem uma distinção morfológica baseada nos seus padrões de cor, escamas, proporções corporais e a quantidade de poros. A localidade tipo dessa espécie é a Fazenda Tanguru, em Querência, no Mato Grosso. E o conhecimento acerca dessa espécie ainda é limitado e carece de mais pesquisa, mais estudos, porque é uma descrição muito recente. Então aí a gente precisa de mais estudos para compreender melhor a morfologia, os hábitos e até a real distribuição da espécie. Os espécimes estudados e analisados nesse estudo, eles foram observados e coletados no leste, no estado do Mato Grosso do Sul, especificamente na FEP, que é a Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unesp de Ilha Solteira, que se localiza no município de Selvíria, Mato Grosso do Sul. Essa área é um ecótono, é uma área de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, porém a fitofisionomia que prevalece é a do Cerrado, e como qualquer área do Cerrado brasileiro, é uma área que sofre uma crescente pressão antrópica, principalmente devido à agricultura, à pecuária, à urbanização, especialmente nesse local, também sofre com a construção de uma grande usina hidrelétrica, e o local da coleta, né, e avistamento desses indivíduos fica a cerca de 830 quilômetros de distância da ocorrência mais próxima registrada para Tupinambis Matipu, que é o município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e é uma distância relevante, pois temos que considerar que para esse deslocamento, né, provavelmente os espécimes enfrentaram diversas barreiras, né. Aqui temos no triângulo azul indicando a região de Selvíria, onde ocorreu a coleta dos espécimes desse estudo, e os círculos amarelos são as regiões de ocorrência já registradas para a espécie Tupinambis matipu no Brasil. Os objetivos principais desse trabalho consistem em confirmar a ocorrência da espécie Tupinambis matipu nessa região de Selvíria, Mato Grosso do Sul, e realizar mensurações e folidose dos indivíduos a fim de registrar os dados observados e assim contribuir e enriquecer com o conhecimento que nós temos na herpetologia acerca dessa espécie. O estudo foi conduzido por meio da coleta devidamente autorizada pelo Comitê de Ética de 2 espécimes machos adultos na FEP, no município de Selvíria, Mato Grosso do Sul. Então, após a coleta foi realizada a eutanásia, também seguindo os protocolos padrões vigentes do Comitê de Ética. E após a fixação, foram feitas análises morfológicas externas detalhadas e após toda a anotação, todo o levantamento desses padrões, esses dados foram comparados diretamente com a descrição do Tupinambis matipu, que constavam no artigo de descrição da espécie, a fim de observar os caracteres diagnósticos da espécie e comparar para ver se os espécimes analisados eram da espécie Tupinambis matipu. É importante reforçar também que esses dados foram comparados com algumas outras espécies da família Teide e do gênero Tupinambis, e os mais familiares, mais próximos, foram os padrões de Tupinambis matipu. Aqui alguma vista de satélite, né, para ter ideia, para ficar melhor a visualização da região da usina.
E ali são algumas vistas aéreas desse local onde ocorreu a coleta e onde existe uma possível população da espécie Tupinambus matipu. Aqui então na figura A temos é, o Tupinambus matipu de Sapezal, Mato Grosso do Sul, que foi registrado e publicado no artigo de descrição da espécie Tupinambus matipu. E na imagem B, um dos espécimes da população que investigamos no município de Selvíria. Então, depois das análises, né, a gente comparou os dados e os resultados revelaram uma forte similaridade morfológica dos indivíduos analisados com os padrões descritos para Tupinambus matipu, principalmente em aspectos como a coloração da cabeça, as manchas do corpo, os padrões merísticos e a grande compatibilidade em diversos padrões de escamas, devido a folidose, que é um método utilizado na herpetologia, que é um método de taxonomia que é muito importante para diagnóstico de táxons dentro da herpetologia, porque através da contagem dos padrões e quantidade de escamas a gente consegue aí separar uma espécie da outra, né? E as escamas dos nossos espécimes são muito semelhantes à contagem de escamas do descrito para o Tupinambus matipu no artigo de descrição. Então, devido a essa grande similaridade, a gente aponta um novo registro de ocorrência para a espécie no estado do Mato Grosso do Sul. Então, aqui a gente pode observar a similaridade externa, né, morfológica, aí da imagem A, onde é um dos nossos espécimes coletados, que é o Lapis azul 0,70, e do lado B, o holótipo de Tupinambus matipu, que está registrado no artigo de descrição da espécie. Aqui é a mesma coisa, porém em vista ventral. Apesar de toda essa familiaridade, a gente observou uma divergência significativa no número de poros femorais, onde os espécimes que nós estudamos e analisamos contam com a contagem, ambos contam com a contagem de 10 poros femorais, enquanto a descrição original do artigo registra entre 17 e 23 poros femorais para a espécie. É uma diferença taxonomicamente relevante, porque os poros femorais são caracteres diagnósticos na herpetologia, por isso ele possui uma baixa plasticidade. Aqui a vista superior e lateral dos espécimes, de um dos espécimes coletados, esse é o Lapisa 0071, e aqui a região cloacal, onde a gente pode ver a quantidade de poros femorais e pré-cloacais, e esse gap que é bem comum em lagartos. Então, dando zoom, a gente consegue observar melhor a quantidade de poros femorais e confirmar que é uma contagem inferior à esperada e registrada no artigo de descrição da espécie. Os poros femorais são características merísticas estáveis e elas são amplamente utilizadas na taxonomia de lagartos. E a divergência nesse caráter pode indicar uma possível divergência devido ao afastamento morfológico em relação a essa possível população e a série tipo registrada no artigo de descrição de Tupinambus matipu. Os espécimes analisados apresentam uma forte afinidade morfológica com Tupinambus matipu, mas divergência no número de poros femorais e em algumas contagens de escamas apontam para análises subsequentes que deverão ser realizadas. Essas análises devem incluir análises genéticas, bem como análise dos padrões dos MPNs, assim para a gente ter a melhor compreensão sobre o real status taxonômico desses espécimes, que supostamente formam uma nova população ali em Selvíria. Aqui uma tabela de dados, né, comparando os dados de folidose e os dados morfométricos dos dois espécimes machos analisados nesse estudo e dos dados registrados no artigo de descrição, onde foram analisados o holótipo mais 46 indivíduos. Esses novos indivíduos aqui, então, serão referenciados como Tupinambus conforme tipo, indicando uma necessidade de estudos posteriores a fim de confirmar realmente a espécie. E esse estudo ele é muito importante porque ele amplia o conhecimento sobre a distribuição do gênero Tupinambus. Ele reforça a importância de mais investigações em áreas pouco amostradas do Cerrado brasileiro, que concentra uma grande biodiversidade de animais. Estudos como este são fundamentais porque a conservação carece, né, de mais conhecimento acerca de toda a biodinâmica, de todas as espécies de fauna e flora, de todas as interações. Então é importante que a gente conheça todos os animais que habitam essa área e como eles se relacionam, quais são suas distribuições, a fim de realmente poder realizar estratégias para a conservação, né, dessa biodiversidade, tanto no âmbito local quanto nacional. Agradeço pela atenção de todos.